E aí, seus capitalistas malvadões? Gabriel Pelissaro na área, bora para mais um vídeo porque hoje nós vamos falar sobre esse interrompimento do fornecimento de gás russo para a Europa. Essa atitude deve dificultar ainda mais a questão da crise energética que a Europa vem vivendo. Nós vamos aprofundar essa questão durante esse vídeo e também nós vamos falar sobre grandes bancos, um grande bancão falando aí sobre a recomendação dele de reduzir as exposições em ações de países como o Brasil, países emergentes. Então vamos observar o que as instituições estão observando agora, qual vai ser a movimentação, porque isso deve afetar o nosso mercado. Então vamos dar um giro na macroeconomia, porque claro, entendendo a macroeconomia a gente consegue entender os ciclos e também como aproveitar esses movimentos para conseguir proteger o nosso capital e também multiplicar o nosso capital. Esse que é o objetivo aqui do canal. Beleza, pessoal? Sem mais delongas, bora compartilhar a tela aqui então, começando justamente com essa informação aonde a Rússia interrompeu o abastecimento de gás para a Europa. Nós já havíamos comentado sobre isso em vídeos passados, certo, pessoal? Sobre essa crise energética na Europa e também essa questão do Nord Stream 1. Já estava em redução o fornecimento de gás, acho que estava em 20%, alguma coisa assim, que a gente falou no último vídeo, e agora os caras zeraram com a desculpa aí de uma manutenção no Nord Stream 1. Tá previsto, pelo que eu vi aqui, para voltar no dia 2, né? Ou não. Então, é claro, o inverno tá chegando lá na Europa. Em vídeos passados aqui do canal, eu falei, por exemplo, nesse vídeo aqui, ó, Europa em apuros, Fed diz estar feliz com queda do mercado. Nesse vídeo aqui, pessoal, se você não assistiu, recomendo que você assista. Eu falei justamente sobre a inflação elevadíssima na Alemanha, aqui também na Espanha, né? E falei também sobre o mercado imobiliário europeu. Então a gente aprofundou justamente essa questão da inflação por lá. E é claro, pessoal, que o custo da energia subindo, né, isso tende a complicar ainda mais a situação dos caras e dificultar o crescimento desse país. As margens das empresas vão sendo achatadas, as empresas tendo margens menores vai ter dificuldade de crescer e isso deve levar a uma recessão, como a gente comentou já sobre esse cenário nos últimos vídeos. Então, o que está acontecendo aqui, pessoal? A Rússia diz aqui que essa manutenção é necessária e tudo mais. E aqui, segundo dados do site da operadora do Nord Stream, mostram então que os fluxos para a Europa estão zerados desde as primeiras horas de hoje, do dia 31, como já era programado, certo, pessoal? A Gazprom cita a necessidade de trabalhos de manutenção na única turbina ainda em funcionamento, localizada na estação de Porto Vaia, pessoal. Então, única turbina em funcionamento, tá? Nos meses de junho e julho, Moscou já tinha reduzido significativamente o fornecimento de gás, como a gente havia comentado aqui no canal, por problemas de manutenções e sanções. Então, o que a Rússia está falando? Olha, vocês, Europa, estão colocando sanções para cima de nós e, consequentemente, nós não estamos tendo acesso a peças para fazer a manutenção para o gás que vocês precisam para sobreviver. Então, olha aonde o jogo chegou, pessoal. Olha aonde essa guerra chegou, né? Então, a Rússia está sob sanções, como vocês já devem saber. E agora a Rússia está jogando justamente isso contra a Europa, né? Então é isso que está acontecendo, pessoal. Então, ontem o porta-voz do Kremlin afirmou que as sanções estão impedindo as exportações para a Europa. Existem garantias de que, além dos problemas tecnológicos causados pelas sanções, então além desses problemas, né, nada está atrapalhando o abastecimento. Então, a Rússia já havia falado justamente sobre como as sanções estavam dificultando as peças e tal, então agora eles estão usando isso contra a Europa, né? E aí, é claro, quem perde com isso é a Europa, pessoal. Quem perde com isso é a Europa, né? Com essa inflação galopante, energia subindo. Inclusive, tá aí os empreendedores, pessoal, sofrendo com essa questão toda, né? Será que a população da Europa ela estaria disposta a pagar todo esse preço por conta de uma guerra que eles não têm nada a ver?
Então, o governo inicia uma guerra sem pedir para a população. O governo coloca sanções, compra uma briga sem pedir para a população. E agora a população vai ter que pagar o preço, né? Então, olha só essa imagem, aonde esse rapaz aqui, ele comentou que a mãe dele, né, é dona de uma pequena café. Desculpa, pessoal. É dona de uma pequena loja de café em Leicester. E é isso, a conta de eletricidade acabou de saltar de 10 mil euros por ano para 55 mil euros. Então, de 10 mil euros para 55 mil euros por ano. É um salto aí, pessoal, de 5 vezes o aumento no custo. Isso é claro que é um baque, é uma paulada para o empreendedor. O empreendedor vai ter que repassar esse aumento de custo. As margens diminuem. Então, olha como está afetando já a vida cotidiana. Em vídeos passados aqui no canal, eu trouxe lá a questão da Alemanha desligando os ar-condicionados dos trens para economizar energia, gente. Então, é um absurdo o que está acontecendo num local onde é primeiro mundo, né? Considera-se primeiro mundo. Então, aqui está os empreendedores já sofrendo com esse aumento de energia. E aí, ela está trabalhando em suas opções, mas provavelmente será forçada a fechar, pessoal. Olha que triste isso aqui. Então ela está trabalhando nas opções, ver se ela vai conseguir contingenciar esse aumento cada vez mais frequente. Agora, vamos ver o que a Rússia vai fazer. É previsto para voltar o abastecimento aqui, né? A Rússia, então, também interrompeu por completo o fornecimento de gás a países como Bulgária, Dinamarca, Finlândia, Holanda e Polônia, tendo também reduzido o fluxo de outros gasodutos desde o início da guerra na Ucrânia. Os cortes dos fluxos do Nord Stream 1 complicam ainda mais os esforços em toda a Europa para abastecer e preencher instalações vitais de armazenamento de gás no momento em que o continente se prepara para enfrentar os próximos meses de inverno. Na Europa, esses cortes ou reduções de abastecimento são políticos, a Europa diz isso, e tem por objetivo aumentar os preços de energia e provocar pânico entre os países mais dependentes da Rússia em nível energético. Então, será que essa treta vai ter fim? Há tempo desses empreendedores não fecharem as portas? Será que a energia não vai aumentar mais? Como é que fica essa história? É variáveis que nós não temos controle, então a gente precisa acompanhar como é que vai ser justamente essa história, né? Energia e tal, porque a Europa é uma potência econômica, né? E aí, se eles entrarem em recessão, Estados Unidos entrando em recessão, Ásia também com problemas, o negócio fica feio. Antes de nós seguirmos aqui, pessoal, para falar das instituições que estão aí querendo reduzir posições, vamos falar da Insider, pessoal. Você já conhece a Insider? É essas camisetas aqui que eu uso. Essas camisetas feitas à base de modal, que não amassa, porque ela é justamente feita de modal, diferente dos tecidos normais com base de algodão. Compra a sua Insider, usa o cupom PELISSARDO12 e ganhe 12% de desconto. Vai chegar nessa mochilinha bonitinha, estilosa, que serve também, pessoal, para você lavar suas roupas aqui. Então você coloca as roupas aqui dentro, coloca na máquina e isso vai ajudar a não danificar as peças, tá? O diferencial da Insider é justamente o tecido. Eu uso no meu dia a dia, uso para trabalhar, uso para academia, porque é um tecido gostoso de você utilizar, é um tecido que não desbota, diferente das de algodão, e é um tecido anti-odor. Então é muito legal, se você não conhece, conheça a Insider. Uso o link aqui de baixo e o cupom para você ganhar 12% de desconto. Pelissaro12 é o cupom, e agora eu tô muito animado aí para comprar esse moletom aqui da Insider, pessoal, que é o Heavy Hoodie, que tá até em pré-lançamento aqui, hein? Você que quer um moletomzão massa para você usar aí no seu dia a dia, agora nesse friozinho aí, tem um moletomzão que tá aqui na pré-venda, já garante o seu, porque vai esgotar rápido, pessoal. Então tá aí, a Insider, fica o convite, utiliza o cupom PELISSARDO12 e cai pra dentro. Valeu, Insider! E a gente segue aqui com o Credit Suisse. Então, por que o Credit Suisse passou a recomendar a exposição menor a ações globais? Olha que interessante esses dois tópicos que nós vamos abordar a partir de agora, pessoal. Então, exposição underweight, apontada pelo Banco Suíço a clientes, representa o segundo rebaixamento em menos de um mês.
o segundo rebaixamento de recomendação a exposições globais em menos de um mês. O que é uma ação global? Uma ação, por exemplo, em outros países, como, por exemplo, o Brasil, né? Países emergentes. Então, o que eles estão falando aqui? As recomendações de exposições underweight do Credit Suisse representa o segundo rebaixamento em menos de um mês. O Comitê de Investimentos do Banco Suíço já havia cortado sua alocação de ações de overweight para neutra em 10 de agosto, após o rally de verão no hemisfério norte. O banco disse que decidiu reduzir sua recomendação novamente porque as perspectivas para ações de mercados desenvolvidos e emergentes não são atraentes. Vamos repetir o que o Credit Suisse está falando. O banco disse que decidiu reduzir sua recomendação novamente porque as perspectivas para ações de mercados desenvolvidos e emergentes não estão atraentes. Ou seja, é o que nós estamos falando aqui no canal, que a assimetria de risco-retorno não vale a pena. Então, eles estão esperando uma assimetria melhor, assim como nós, né? E aí, complementando justamente essa matéria, tem essa outra matéria aqui, que vai falar justamente sobre não é só a inflação que deve preocupar os bancos. Aumento de custo de vida e mudança na dinâmica no mercado de trabalho são sinais preocupantes para credores. Então o risco de inadimplência, o risco do crédito está totalmente ligado com o poder de compra das pessoas. Se as pessoas passam a perder poder de compra, se as pessoas passam a ter dificuldades de se manterem, é claro que elas podem aí começar a aumentar a inadimplência e os bancos se lascarem com isso. Então, pode parecer específico, mas há sinais mais amplos também, onde metade das empresas dos Estados Unidos suspenderam as contratações, segundo uma pesquisa da PwC na semana passada. Além disso, o poder do empregador pode ser contado em cortes em benefícios como a licença parental. A parcela de empresas que ofereceram mais do que o mínimo legal para a licença maternidade ou paternidade caiu 35% este ano, comparado com 53% em 2020. Os bancos precisam ficar atentos a tudo isso devido ao efeito que o poder dos empregadores tem sobre a renda em um momento em que o custo das despesas básicas e da amortização de dívidas vem crescendo. No entanto, a inflação por si só poderia estar começando a corroer a renda dos mutuários sem que eles percam seus empregos. A gente já vai aprofundar sobre essa questão. Os varejistas presta atenção, gente, presta atenção no que eu vou falar agora. Os varejistas já estão reclamando que as pessoas mais ricas da classe média estão se tornando mais conscientes dos custos e comprando menos. Então estão se tornando mais conscientes dos custos e comprando menos em lojas de departamentos como a Kohl's e a Wells Fargo aqui afirmou que seus resultados do segundo trimestre, que os gastos com roupas e reformas domésticas estavam caindo drasticamente. Então, as varejistas estão reclamando aqui e o Wells Fargo aqui também identificou que gastos com roupas, reformas domésticas estavam caindo, presta atenção na palavra aqui, drasticamente. Então, o que nós podemos esperar para os próximos balanços das empresas? Será que esses aumentos das margens vão continuar subindo? Ou agora, as pessoas perdendo o poder de compra, será que elas vão conseguir manter o ritmo ali de consumo? Essa que é a grande jogada que poucas pessoas não estão se ligando. Então, ter bons dados sobre o uso de cartão de crédito ajuda os credores a ver que os clientes estão gastando seu dinheiro e quando começam a pedir empréstimos para pagar as necessidades. Os consumidores ainda podem reduzir gastos com lazer, mas quanto mais os custos mensais básicos de alimentos, combustíveis e eletricidade
consumirem a renda. Então, quanto mais o custo básico de vida aumentar, mais cedo os consumidores utilizarão o cartão de crédito para passar o mês. E mais cedo, os problemas com a amortização começarão a surgir também, quer o desemprego aumente ou não. Então, além da inflação, qual que é o grande medo dos bancões? A inadimplência, pessoal. Num vídeo passado aqui, do dia 24 de agosto, eu falei sobre o que está acontecendo com a América, né? Onde 20 milhões de famílias americanas estão atrasadas nas contas de energia. A conta de energia é uma das contas mais básicas de uma residência, pessoal. E 21 milhões de famílias, então, estão já tendo dificuldades em pagar a própria conta de energia. E aí você que acompanha o canal já tá ligando o quebra-cabeça. Você que acompanha o canal já faz alguns meses, já tá compreendendo para onde a macroeconomia, para onde a economia global está arrumando. E é claro que você sabe exatamente como se expor, como agir diante desse cenário. A gente precisa investir em antifrágil, pessoal. A grande jogada é que a gente ainda pode ver uma inflação, mas no Jackson Hole, o Fed já deixou bem claro. O objetivo deles é contrair a economia e combater a inflação. Quando o crédito secar, e geralmente o crédito tende a secar nesses momentos, o bicho pega. E aí, todo aquele dinheiro abundante que era necessário para a economia continuar pujante, ele seca. Como já vem secando. O custo do dinheiro está aumentando, né? O custo do juro, por exemplo, está aumentando. Está muito mais difícil para as empresas pegarem dinheiro emprestado, muito mais caro. E como é que ficam as empresas, então, agora com o aumento de juro, né? Elas vão ter apertos, vão ter problemas, vão ter que repassar esses custos. Ou vão ter que reduzir custos, vão parar de contratar. Então, geralmente, o desemprego é uma das últimas coisas que estoura, né? E, por enquanto, os Estados Unidos está praticamente num pleno emprego, está muito bem, né? Isso anima o Fed, como a gente falou naquele vídeo onde eu falei sobre o payroll, isso deve animar o Fed a encorajar a fazer mais apertos, só que em algum momento esses apertos vão respingar nas empresas, e é aí que gera o desemprego, né? Quando as empresas começarem a ter problemas de ter lucro, de balanço mesmo. E é quando esses balanços vierem ruins por conta desse aperto monetário, é que o negócio tende a azedar. Então, gente, por hoje é isso. Fica o meu convite aqui também, para você que quer participar do Clube dos Capitalistas. Hoje eu vou fazer o último convite, tá? Últimas horas para você ingressar no clube com preço antigo. E também fica o convite para aqui na descrição você conhecer a Insider, beleza? Gente, por hoje é isso. A gente se vê na próxima. Um forte abraço do seu capitalista malvadão. Tchau, tchau.